para presidir. Chamo José Vieira, o responsável por este congresso, organizador deste congresso, e Anabela Cardoso, em nome da Fundação S. de Queiroz. Para a sessão de abertura, peço ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mar Canaveses, Nuno Pinto, para proferir a abertura. Bom dia a todos. Excelentíssima Senhora e Senhores Vereadores da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta e representantes aqui presentes, Senhoras e Senhores Membros da Assembleia aqui presentes, caro representante da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, José Vieira, digníssimos membros da Comissão Organizadora do Congresso Internacional ESA com Norte e neles cumprimentar todos os distintos oradores e congressistas, representante da Fundação Essa de Queiroz, Anabela Cardoso, representante da Confraria Queirosiana, António Pinto Bernardo, e ilustres convidados, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Em nome da Câmara Municipal do Mar Canaveses, dou as boas-vindas a todos, ao nosso Conselho e a este Congresso Internacional Essa com Norte. É uma honra para todos os marcoenses acolher este evento de tanta importância e de significado também para a cultura portuguesa. Ao longo dos anos mais recentes, de diversas formas, a Câmara Municipal, juntamente com os seus parceiros locais, tem procurado afirmar o Marco de Canaveses como terra de cultura, de criação artística e literária, uma terra onde a tradição convive com a inovação e onde o património rural se transforma em fonte permanente de inspiração. A organização deste congresso é mais um passo nessa afirmação. Essa de Queiroz entendeu e traduziu bem a força deste território. A cidade e as serras, ao narrar o reencontro de Jacinto com a natureza e a vida rural, poderia muito bem ser sob Marco de Canaveses. Aqui, entre o Douro e o Tâmega, entre as serras de Montedeiras e de Abobreira, nasce também uma forma particular de viver, serena, humana, profundamente ligada à terra. É esse equilíbrio entre o moderno e o rural, o que faz do nosso Conselho um lugar único e que torna especialmente importante receber aqui este congresso dedicado a essa e à sua relação com o norte de Portugal. Este evento resulta de uma parceria exemplar entre instituições académicas e culturais. Agradeço por isso ao Grupo de Literatura e Cultura Portuguesas do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa, ao Grupo Entre Géneros, Literatura e Hibridismo do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro, à Faculdade de Filologia da Universidade Complutense de Madrid e à Fundação Essa de Queiroz. A vossa visão e confiança permitiram que o Marco se tornasse nestes dias um verdadeiro centro de pensamento, debate e criação. Quero igualmente enaltecer o trabalho da Comissão Executiva e da Comissão Científica. A ambição e qualidade do programa que construíram merece a todos os nossos elogios. Reunir aqui mais de 20 especialistas de Portugal, Espanha, Estados Unidos, Brasil e Cuba, bem como figuras de enorme relevância cultural, artística e política, é algo notável e motivo de orgulho para o Conselho. Permitam-me também, de forma muito particular, deixar uma palavra aos funcionários da Câmara Municipal, cuja dedicação e profissionalismo tornam possível a realização deste Congresso. São eles, quase sempre, longe dos holofotes, que garantem que tudo acontece, que tudo flui e que o Marco recebe os seus visitantes com a excelência que nos caracteriza. Minhas senhoras e meus senhores, este Congresso representa uma forte aposta da Câmara Municipal de Marco de Canaveses. Acreditamos verdadeiramente que a cultura é o motor do desenvolvimento, da inclusão e da cidadania. Acreditamos que eventos como estes aproximam comunidades, inspiram os mais jovens, fortalecem o tecido educativo e cultural e projetam um Conselho para além das suas fronteiras. Essa com o Norte é, por isso, além de uma celebração artística e literária, a afirmação da nossa identidade, do nosso território e do nosso compromisso com o conhecimento, com a reflexão e com a criação artística. Que estes dias de conferências, diálogos, tertúlias, cinema, música e encontros sejam férteis em ideias, em descobertas e em novas parcerias.
Termino agradecendo novamente a presença de todos, desejando um excelente congresso. Que o espírito queirosiano, crítico, irónico e atento inspire cada uma e cada um dos participantes neste congresso. Obrigado a todos. José Vieira, da organização do Congresso ESSA Conorte. Senhor Vice-Presidente do município de Marco Canaveses, Dr. Nuno Pinto, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Deputados Municipais, Senhores Vereadores, Senhores Presidentes de Junta e representantes das diversas juntas de freguesia, Senhores Representantes e professores de diversos agrupamentos das escolas do município de Marco Canaveses, Senhor Presidente do Instituto de Camões, Senhor Presidente da CCDR Norte e demais autoridades, Senhora Diretora Executiva da Fundação Essa de Queiroz, Senhoras e senhores convidados e palestrantes, professores, estudantes e investigadores, caras amigos, caras amigas e caros amigos. Bem-vindos a Marco de Canaveses, bem-vindos a esta terra de Entre Douro e Minho, Tâmega, onde começa o Marão. Dou início a esta minha breve comunicação, esta minha breve reflexão, com uma passagem de uma escritora também ela do Norte, Agostina Bessa Luís, que diz o seguinte no Dicionário Imperfeito: escrita, vocação. A escrita é para quem deseja produzir memória e ser cuidadoso da sua eternidade. A celebração de uma efeméride que pretenda comemorar a vida, a morte, a obra, as ideias e a repercussão de um artista acarreta grandes responsabilidades, desafios e interrogações. A responsabilidade de conseguir justificar a pertinência desse momento. Por que razão festejamos os 500 anos do nascimento de Luís de Camões e, para o que aqui nos interessa, os 180 anos de Essa de Queiroz? Os desafios lançados estão intrinsecamente ligados à responsabilidade e às interrogações de tal celebração. Comemorar uma data redonda e cheia torna-se então num ato de cultura e de civilização e, assim sendo, num ato de questionamento simbólico essencial. Celebrar a vida e a obra de Camões, de Agostina Bessa Luís, de Camilo Castelo Branco e de Essa de Queiroz significa que estes autores não só fazem parte do cânon da literatura portuguesa, como também correspondem àquilo que podemos considerar os monstros sagrados do nosso imaginário coletivo. Todas estas figuras, mais vivas do que nós, permanecem nas bibliotecas e nas salas de aula, na cultura popular e livresca, nos dicionários e nos eventos académicos, demonstrando que a vitalidade é a medida do gênio literário, como escreveu Harold Bloom. Gênios, na acessão do autor de o cânon ou clássicos, de acordo com Calvino. Em comum, realça-se e ressalva-se a qualidade excepcional, a atualidade e o alcance intemporal daquilo que escreveram. Segundo o autor das Cidades Invisíveis, um clássico é um livro que nunca acabou de dizer o que tem a dizer. Posto isto, Essa de Queiroz situa-se, with flying colours, no lugar dos génios e dos clássicos. Dito de outra forma, e usando o vocabulário do tempo e da moda, Essa de Queiroz é um escritor incontornável. Nenhum outro escritor da literatura portuguesa, como Essa de Queiroz, criou e deu vida a personagens que se tornaram espelho de comportamentos e atitudes tão intrínsecos à condição humana. De Amaro a Dámaso, de Acácio a Pacheco, de Govarino a Ramires, todas estas figuras de papel, dentro de um infindável rol de uma sociedade literária ímpar, representam e cristalizam um Portugal oitocentista, constitucional, romântico e burguês. À partida, nada levaria a pensar que a obra e as personagens saídas da pena de Essa continuassem e permanecessem atuais e, por isso, nossas contemporâneas. A cada passo, ouvimos alguém dizer de determinado político que é Cassiano ou que certo jovem tem o fulgor e a rebeldia de um João da Ega. Ouve-se ainda afirmar que aquela figura pública ou académica é por Dámaso ou Pacheco. Homens e mulheres, a ninguém o autor de Os Maias perdoa o olhar atento, mordaz e crítico, e talvez essa seja também uma das razões que faz do escritor nascido no norte de Portugal um eterno
contemporâneo. Mais, podemos afirmar sem receio que uma das medidas do gênio é a sua vitalidade e intemporalidade, assim como a qualidade da sua criação. Em boa e notável verdade, Essa de Queiroz inscreve-se na pleiade dos génios, uma vez que, para além de continuar atual e ser eterno, viu-se superado pela excelência e qualidade das suas criaturas, pessoas de papel que povoam continentes e sociedades que ocupam uma geografia de um espaço diferente do nosso. Essa tornou-se autor de todos nós e personagem de si próprio. Bacharel e sem saúde, o contrário das qualidades que atribuía a qualquer homem e à ramalhal figura, culto e viajado, Essa de Queiroz é um dos primeiros representantes da alta cultura e literatura universais. Filho e fruto da geração de 70, devemos a ele uma leitura de Portugal, da Europa e do mundo que reflete a condição de um europeu que, embora português, nasceu para triunfar e vencer na vida, ao contrário de que viria o próprio a escrever anos depois, já em plena idade adulta. Acusado de francesismos e de ser estrangeirado, o autor de O Mandarim segue sendo o escritor que escreve bem, senhor de um estilo que passou a servir de bitola para a posteridade. Recentemente, em O Cânon, Miguel Taman afirmou que escrever bem é para a maioria escrever como ele. Falar bem é geralmente medido pela maneira como ele escrevia. O estilo facilmente reconhecível e as passagens e personagens que escorregadiamente sabemos de cor fazem de Essa de Queiroz um clássico. Por todas estas e outras tantas razões, estamos aqui reunidos em Marco de Canaveses, território queirosiano pela escrita, pelo sangue e pelo imaginário. Recordo que essa passaria de comboio pela Livração e por Marco de Canaveses e que na mesma Livração viveram parentes da esposa do escritor, os Castro Pamplona. Dizia eu que estamos aqui reunidos para celebrar os 180 anos de vida do magno romancista de Os Maias, a partir das suas ideias, da sua obra e personagens. E quisemos celebrar este momento de um modo aberto, democrático, eclético e cosmopolita. Para isso, conjugamos a voz da experiência de académicos aturados com o fogo da juventude e reunimos e congregamos a Academia, sem a melancolia do academismo, com as escolas do município, seus alunos e professores. Mas quisemos mais. Quisemos ter a oportunidade da partilha e do diálogo com todos os professores e por isso acreditamos o Congresso como uma ação de formação para os professores, objetivo que se reflete na participação de mais de 30 professores, não só do Norte, mas de todo o país, de Paredes de Coura até Setúbal, colocando desta forma Marco de Canaveses no mapa da educação, da cultura e do conhecimento. Quisemos conjugar a música com a pintura e a literatura. Quisemos aliar as tertúlias à troca de ideias, porque Essa de Queiroz é um autor aberto e que continua a causar fascínio, sedução e império. Por isso temos também patente uma pequena exposição de peças e manuscritos do escritor, graças à generosidade da Fundação Essa de Queiroz, parceira do evento desde a primeiríssima hora, o que reflete a abertura deste congresso, que congregou 12 parceiros exatos entre instituições locais e entidades internacionais. No Norte, somos assim, como Camilo, como Agostina, como Essa de Queiroz, insatisfeitos por natureza. Mas nem só de livros e de literatura vive o homo queirosianos. Juntamos a tudo isto duas provas de vinho verde, momentos com coisas de folgar e o tão necessário estreitar das relações humanas. Por tudo isto, e porque noblesse oblige, e só em diálogo e em comunidade é possível construir e fazer cultura, quero agradecer ao município de Marco de Canaveses, à sua presidente e líder Cristina Vieira e ao senhor vice-presidente, aqui presente, por ter aceitado este desafio de forma entusiástica, enérgica e empenhada. Obrigado, senhora presidente, senhor vice-presidente, por saber que um congresso é tão importante como uma festa, por ter memória e saber que um livro é tão necessário como um martelo, assim como uma sinfonia é tão pertinente como uma vacina.
Obrigado, Senhora Presidente, Senhor Vice-Presidente e na sua pessoa toda a equipa, desde o chefe do gabinete, aos senhores vereadores, à Assembleia Municipal, a todos os funcionários que ajudaram à concretização deste Congresso. Agradecer ao José Miranda, responsável pela cultura, Francisco Sousa, da área do design e de imagem, o Joaquim Santos, da área da educação, Cidália Morta, da parte da logística e outros tantos. Obrigado por terdes, por saber e por saberdes que a cultura, tal como escreveu António Monegal, serve como melhoria da qualidade de vida e realização pessoal dos cidadãos. E acrescento este vosso criado que a cultura é uma das mais elevadas formas da cidadania cosmopolita. A cultura faz-nos, ajuda-nos a pensar e a ter consciência cívica, política, estética e humana. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, por ter plena noção de que a cultura, tal como o amor, não tem o poder de constranger, não oferece garantias. No entanto, a única possibilidade de conquistar e defender a nossa dignidade de homens e mulheres é-nos dada precisamente pela cultura e por uma educação livre. É possível, pois, governar para as pessoas e aplicar uma política da cultura, da educação e do conhecimento, da partilha do que melhor somos e fazemos. Obrigado por saber que a cultura não é mero adereço ou flor de lapela, mas uma atividade tão nobre como a farmácia ou a medicina, tão necessária, revolucionária e transformadora como a engenharia ou a mecânica quântica. Cabe-me ainda agradecer a todos os parceiros e apoios deste Congresso, à CCDR Norte, à Fundação Essa de Queiroz, à Confraria Queirosiana, ao Instituto Camões e à Cátedra Essa de Queiroz e à leitora da Cátedra da Universidade de La Habana, Marina Castro, que permitiram a presença do jovem professor Aniel aqui conosco, à Livraria Lelo, à Simtam Gay Souza, ao Turismo do Porto e Norte de Portugal, à Dolman, ao António Águia Moura, dos Vinhos Águia Moura, ao Luís Almeida, da empresa Almeida e Quelhas, ao Paulo Baldaia, das Construções Paulo Baldaia, ao Fernando Sousa Cardoso, pela criação do quadro que deu o tom e o gesto à imagem deste evento, tendo sido batizado de Essa de Queiroz Mandarinal. Ao CLLC da Universidade de Aveiro, na pessoa da sua diretora, a doutora Maria Manuel Batista, à Universidade Complutense de Madrid, ao CLEPUL da Universidade de Lisboa, nas pessoas da Serafina Martins, sua coordenadora, e da Raíssa Gillier, que tratou também de trabalho invisível e necessário. E por fim, mas não menos importante, aos camaradas de Aventura, Verve e Literatura, os colegas e amigos Ana Rita Soares, Filipe Senos Ferreira e Eduardo Nunes. Devo dizer-vos que a Comissão Executiva deste Congresso tem uma média de idades de 30 anos, tendo o elemento mais jovem 27 e o mais velho, este vosso criado, 34. Termino recorrendo às palavras que essa escreveu para Antero em Um Gênio que era um santo, mas que contém a substância exata e escorreita do efeito causado pelo nosso romancista em todos nós. E cito: destracei a capa, também me sentei num degrau, quase aos pés de Antero que improvisava, a escutar num enlevo como um discípulo. E para sempre assim me conservei na vida. Bom congresso e vamos queirosear. Muito obrigado. Anabela Cardoso, da Fundação Essa de Queiroz. Muito bom dia a todos. Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Baião, de Marco de Canaveses, é um gosto enorme estar aqui neste congresso e agradecer o facto de acolher esta iniciativa que valoriza e divulga a obra do Essa de Queiroz, e eu, enquanto representante da Fundação, agradeço muito e espero que este seja um primeiro passo para outras parcerias que possamos estabelecer entre as nossas entidades, e teremos todo o gosto em fazê-lo. Na sua pessoa, cumprimento todos os membros do Executivo da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, cumprimentar no José Vieira toda a Comissão Executiva deste Congresso e dizer que é um gosto muito grande ouvir dizer que são jovens, porque é sinal que o Essa continua vivo,
continua a dar muito trabalho aos académicos, e para a Fundação Essa de Queiroz esse é também o nosso objetivo, e é para isso que nós trabalhamos todos os dias, e dizer que continuamos disponíveis para todas as parcerias que entendam que sejam úteis da nossa parte. Cumprimentar os ilustres queirosianos aqui presentes, que já nos conhecemos há muitos anos e é sempre um gosto reencontrá-los. Cumprimentar todas as entidades oficiais também aqui presentes e todo o público em geral. O Presidente da Fundação Essa de Queiroz, Afonso Reis Cabral, pede-me para vos transmitir uma saudação calorosa, desejar que seja um congresso muito produtivo para todos. Ele não pode estar cá hoje por compromissos assumidos em Lisboa e, portanto, estou eu em representação da Fundação. Dizer que, enquanto entidade maior que representa o Essa de Queiroz neste território, é com muito gosto que vemos esta iniciativa surgir aqui, porque é também uma forma de o Essa se mostrar presente neste território do Tamegué Sousa e mostrar que temos muito para dar ainda no âmbito da literatura e da figura queirosiana. A Fundação Essa de Queiroz desenvolve parcerias com várias entidades e não faria sentido não estar associada a esta iniciativa que celebra também os 180 anos do nascimento de Essa de Queiroz. Um escritor muito atual, que continua vivo e que nós queremos continuar a preservar e a divulgar, não só em Portugal como também no estrangeiro. Dizer, e deixo aqui o desafio para que também possam visitar a Fundação Essa de Queiroz, para quem não conhece aquele que é o cenário real e ficcional da obra A Cidade e as Serras, porque faz todo sentido também haver estas sinergias e permitir que todos possamos cruzar este território e conhecer aquele que é o cenário que o Essa também descreve na Cidade e as Serras, porque, como dizia o José Vieira, o Essa escreve em Baião e em Tormes, mas certamente que este território todo o inspirou para aquilo que é a sua produção literária. Portanto, muito obrigada a todos, desejo que este seja um congresso muito produtivo e continuamos disponíveis para colaborar noutras iniciativas. Bom dia, obrigada. Muito obrigado. Vamos proceder à oferta de uma lembrança à mesa de honra que abriu este congresso. Com a devida autorização do Sr. Vice-Presidente, dos restantes membros da mesa, damos assim encerrada esta sessão de abertura para iniciarmos de imediato aquilo que são os trabalhos deste Congresso. Muito obrigado. Manter-se aqui porque é o responsável pela moderação deste primeiro painel que vai ter nesta conferência de abertura a presença da muito nobre investigadora Isabel Pires de Lima, que nos vai proceder à conferência Essa de Queiroz e a Estética como Revolução. Isabel Pires de Lima é responsável pela Universidade do Porto. Por favor. Iremos então proceder àquilo que será a apresentação desta conferência. Como eu disse, a conferência de abertura, e que terá a moderação de José Vieira. A todos desejamos bons trabalhos.
Sim? Está a funcionar agora. Agora sim. Bom, ao contrário do que o Essa de Queiroz, numa carta a Ramalho Ortigão, quando lhe pede uns dados biográficos, o Essa diz: eu não tenho biografia, sou como a República do Val de Andorra. A nossa primeira convidada, a professora Isabel Pires Lima, vai apresentar-nos uma comunicação, Essa de Queiroz e a estética como revolução. Por economia de tempo e porque todos nós temos o caderno de resumos com a nota biográfica, eu não vou ler essa nota biográfica da professora Isabel Pires Lima e passo de imediato a palavra à professora. Muito obrigado. Ora, muito bom dia a todos. Antes de mais nada, quero naturalmente agradecer a hospitalidade da Câmara de Marco Canaveses, na pessoa do Sr. Vice-Presidente, e na sua pessoa também. Estendo este agradecimento a todos os autarcas desta autarquia, à Sra. Presidente, evidentemente, e cumprimento também todas as autoridades autárquicas aqui presentes, como cumprimento todos os parceiros desta organização, que ainda há pouco foram enunciados, portanto, naturalmente não me cabe enunciá-los de novo. Quero, a seguir, mas também poderia ser do princípio, agradecer este convite ao José Vieira e, mais do que este convite, agradecer, porque eu já sou, como repararam, muito nobre, porque este senhor foi muito gentil, dizendo muito nobre em lugar de muito velha. Muito bem, não, mas estou a brincar, claro, mas, claro, e não me dizer claro, mas queria agradecer ao José Vieira, não apenas o convite, mas sobretudo a energia que eu, quando ele estava a falar, senti que já tive, ainda tento manter alguma, o entusiasmo que ele manifestou ao organizar um congresso deste tipo, que é alguma coisa de muito difícil de organizar. Eu tenho bem a noção de que hoje os tempos, contrariamente ao que seria expectável, os tempos de hoje são mais complexos para se organizarem sessões, congressos, iniciativas como esta que ele leva a cabo aqui com o entusiasmo que as suas palavras manifestaram, e que eu não quero deixar de referir, porque essa dificuldade em grande parte decorre do facto de as universidades, e com as universidades a agência que financia a investigação em Portugal, se ter aos poucos demitido mais e mais das suas funções de prestar atenção a um domínio fundamental da universidade, que é o domínio das humanidades. A universidade é um espaço, não é tanto um espaço de formação de técnicos, é um espaço de exercitação do pensamento e é um espaço para se ensinar a pensar. Ora, a universidade nos últimos 20 anos, talvez um pouco mais, tem-se aos poucos, por políticas as mais diversas, da responsabilidade de diversíssimos governos e de diversíssimas comissões europeias, tem-se demitido mais e mais da sua função de ensinar a pensar, promover o pensamento, e criar elites culturais. Uma coisa de que o Essa nos falou permanentemente ao longo da sua obra, e que continua a ser um dos problemas graves que nós temos, que é a dificuldade em criar elites culturais. E a universidade tem essa função e tem-se demitido paulatinamente dessa função. Por isso mesmo, eu gostava também, antes de entrar no cerne da coisa, gostaria também de dizer que aprecio muitíssimo as palavras do José Vieira, o entusiasmo dele, apreciei a capacidade de congregar gente de várias gerações neste encontro e fico felicíssima por ver gente de 30 anos e de 20 anos a interessar-se por uma coisa que é exercitar o pensamento.
isto é, interpretar. Porque o que nós estamos aqui a fazer, como ele lembrou, é revisitar um clássico que tem constantemente que ser lido é um clássico. É aquele que nunca acaba, como bem lembraste, de ser lido. E ler implica um exercício que é desafiante, que é interpretar. Não é por acaso que nós lemos cada vez menos. Nós lemos cada vez menos, ou pelo menos lemos cada vez menos texto literário, talvez seja melhor dizer assim. Eu não sou nada catastrofista nem nada pessimista, pelo contrário, até sou estupidamente otimista, mas, portanto, o que eu queria dizer é que ler texto literário é alguma coisa de muito desafiante para o leitor e implica um exercício de interpretação. E se nós não exercitarmos a interpretação, nós tornamos-nos cidadãos passivos, porque não nos tornamos capazes de selecionar, que é aquilo que nós mais precisamos de fazer hoje, em que temos toda a informação, toda deste mundo todo, num clique. E, portanto, o que nos importa é sermos capazes de, perante tanta informação, interpretarmos. Isto é, selecionarmos. E o texto literário, não há melhor que o texto literário para treinar a interpretação. E é disso que estamos extremamente carenciados. Ainda há dias lia num jornal diário uma notícia sobre um destes programas europeus, já não posso precisar qual, em que se aferia a nossa posição entre vários países ou não era a nossa posição, talvez fosse a propósito das provas nacionais, de exames nacionais, que é uma coisa a que eu presto pouca atenção, mas porque não gosto de exames e porque acho que as provas nacionais são uma coisa mais deseducativa que existe, mas isso é uma outra guerra. Isso dava para outra conversa. Dava para outra conversa. Mas em que se verificava que a maior deficiência que os nossos estudantes falavam era exatamente na área do português, isto é, e como isso se relacionava intimamente com as dificuldades da matemática. Porquê? Exatamente por esse déficit de interpretação que hoje a maior parte de nós temos, a maior parte dos nossos jovens têm, e por isso nos respondem tantas vezes quando pedimos uma informação, nos dizem: o protocolo diz que, mas eu não quero o protocolo, quero que a senhora me diga que perante este problema como é que se resolve. O protocolo não me resolve o problema. Enfim, passemos adiante. Agradeço-te vivamente, subscrevo tudo aquilo que ele disse, todas as palavras que ele disse, e isso satisfaz-me muito pelo facto de haver uma diferença, um gap tão grande entre as nossas duas gerações e podermos estar de acordo. Aquilo que eu trago hoje aqui é um percurso por um certo viés da obra queirosiana ou do percurso queirosiano. Eu filo um bocadinho porque o José Vieira, na altura em que me contactou para estar aqui hoje, me falou sobre este primeiro dia como um dia mais destinado às escolas, mais destinado aos estudantes e aos professores, e por isso eu fiz uma coisa um pouco genérica deste tipo. Portanto, como já foi anunciado, o título que aqui trago é Essa e a Estética como Revolução. Eu vou prender-me aqui um papel escrito, já viram que é difícil se eu não o fizer, não é? É difícil. Portanto, vou-me prender aqui um papel. Eu esqueci-me, eu posso entregar ainda agora uma pena? Sim. Desculpem, é inacreditável, mas na verdade esqueci-me. Sempre a tecnologia. Fazer só para apoiar uma outra citação que se torna mais
Torna-se menos maçador para o público. Portanto, dizia-vos eu, o que me traz hoje aqui é procurar esclarecer como a Revolução escrita e a escrita da Revolução vão sendo... eu depois vou dizendo. A Revolução escrita e a escrita da Revolução vão sendo construídas em Eça de Queiroz a par e passo, de modo intimamente ligado. No fundo, gostaria de tornar claro como o percurso estético de Eça de Queiroz constitui uma revolução. Importa desde logo lembrar que a palavra revolução andava no ar quando Eça de Queiroz inicia a sua vida literária após a passagem pela Academia Coimbrã, onde mergulhara num caldeirão ideológico alimentado pelas novas ideias reformistas e revolucionárias, chegadas agora velozmente da Europa através do recém-inaugurado Caminho de Ferro. No período... Eu vou só... Deixa-me só fazer aqui... É por aqui, não é? Sim, sim. Ok. No período universitário em Coimbra, a participação, ainda que passiva, na questão coimbrã, põe-no em contacto com a liderança ideológica de Antero de Quental, já hoje aqui evocado, olhado pelos seus seguidores como um sagitário libertador. E estou exatamente a usar uma expressão que essa usa no texto há pouco citado pelo José Vieira, um gênio que é conhecido por um gênio que era um santo. Que é, de resto, um texto extremamente dúbio dessa de Queiroz. Extremamente dúbio, de elogio com uma mão e de retirada com a outra. Mas isso também dava uma outra conversa. Mas dizia eu, nesse período de Coimbra, a participação de Eça de Queiroz na questão coimbrã é uma participação bastante passiva, mas põe-no em contacto, e isso é que importa referir aqui, com a liderança ideológica de Antero de Quental, que por ele olhado como, e pelos seus seguidores, como um sagitário libertador. A publicação das Odes Modernas de Antero de Quental, a expressão de um romantismo social aprendido em Victor Hugo e que estará na origem da famosa questão, é acompanhado por uma nota, as Odes Modernas, é acompanhado, esse livro, por uma nota em pós-fácio que proclama as preocupações de intervenção social da literatura que a nova geração se propõe produzir. A poesia moderna é a voz da revolução. SIC. Porque revolução, continuo a citar, é um nome que o sacerdote da história deixou cair sobre a fronte fatídica do nosso século. Afirma-se, portanto, isto nas primeiras linhas, para se reiterar nas últimas que a poesia que quiser corresponder, isto é sempre Antero a falar, a poesia que quiser corresponder ao sentir mais fundo do seu tempo, hoje, tem forçosamente de ser uma poesia revolucionária. Ora, esse sentir mais fundo da época a que Antero se refere, já sob o magistério de Proudhon, mas também de Littré, Renan, Taine, Feuerbach, implica a reconstrução do mundo humano sobre as bases eternas, diz ele, da justiça, da razão e da verdade, com exclusão dos reis e dos governos tirânicos, dos deuses e das religiões inúteis e ilusórias. É também sabido que parte do grupo coimbrão, reunido em torno de Antero, reencontrar-se-á em Lisboa, no autodesignado cenáculo, dando corpo em 71, sempre sob a liderança ideológica do mesmo Antero, a uma plataforma estruturada de intervenção social e cultural, as Conferências do Casino. Nascidas sob o magistério proudhoniano de Antero, portanto, ligado
ao socialismo utópico, não é? Portanto, nascidas sob o magistério proudhoniano de Antério e alimentadas por um conceito de revolução informado pelo socialismo utópico, como eu acabei de referir, do qual, aliás, essa de Queiroz se manterá próximo até ao fim da sua obra, as conferências do Casino são relembradas por este último, em termos entre irónicos e apologéticos, salientando exatamente o referido magistério anteriano. Nós fôramos, é um texto muito célebre de um gênio que era um santo, nós fôramos até aí no cenáculo uns 4 ou 5 demónios cheios de incoerência e de turbulência, fazendo um tal alarido lírico-filosófico que por vezes de noite os dois cônegos extremunhados que viviam em cima rompiam a berrar, o burro por baixo zurrava desoladamente e no céu, sobre os telhados fronteiros, a lua parava enfiada. Mas toda a nossa alma se ia nesse alarido e o vento vão da Boémia a levava para onde leva as almas descuidadas e as folhas de louros secas. Sob a influência de Antero, logo dois de nós, que andávamos a compor uma ópera bufa, a ópera bufa que vamos ouvir falar também nos Maias, o próprio, ou algo semelhante, o próprio Ega, alguns de nós que andávamos a compor uma ópera bufa contendo um novo sistema do universo, abandonámos essa obra de escandaloso delírio e começámos à noite a estudar Proudhon, nos 3 tons da justiça e a revolução na igreja, quietos, à banca, com os pés nem capachos, como bons estudantes. Via Láctea, o criado, começou a varrer. E do cenáculo, de onde antes da vinda de Antero, que foi como a vinda do rei Artur à confusa terra de Gales, nada poderia ter nascido além de chalaça, versos satânicos, noitadas curtidas a vinho de torres e farrapos de filosofia fácil, nasceram, mirabile dicto, as conferências do Casino. No programa das conferências, apresentado por Antero, exatamente na conferência de abertura, projeta-se levar a cabo uma reforma das mentalidades, aproximando Portugal da Europa moderna, a Europa das ideias. E desde logo se evidencia a fluidez do conceito de revolução, com que Antero e a geração de 70, em vez de se afirmar como um corpo uniforme, que nunca será, lidarão. A oscilação entre os conceitos de reforma, revolução, revolta, vão ser constantes ao longo da conferência. A famosa conferência Causas da Decadência dos Povos Peninsulares, também ela da autoria de Antero, termina com a célebre proclamação: o cristianismo foi a revolução do mundo antigo, a revolução não é mais do que o cristianismo do mundo moderno. Cumpre notar, evidentemente, como eu estou a pretender, como esta declaração confirma o caráter difuso do conceito de revolução em Antero, que inclui até uma componente mística e sacra. Por seu turno, essa de Queiroz terá a seu cargo a conferência que versará sobre a nova literatura, o realismo como nova expressão de arte, e abre-a integrando-a exatamente no espírito revolucionário que tende a invadir todas as sociedades, sendo delas um facto permanente, acrescentando, porém, que, sendo a revolução uma explosão, prefere a ideia de evolução, garante da natural transformação constante das sociedades a caminho da justiça. E esclarece que a ideia proudhoniana de revolução, esclarece que a ideia proudhoniana da revolução pela justiça faz-se no campo da arte e da literatura pela conversão ao realismo. Isto é da cabeça do Essa, não é da cabeça do Proudhon, não é? Esta ideia de que a revolução pela justiça faz-se pelo campo da arte e pela literatura convertida ao realismo. Essa vai desenvolver um conceito bastante original de realismo, nunca me canso de lembrar isso, próximo do de naturalismo e que contemporaneamente, estamos em 1870, ou 71, a data desta conferência, e contemporaneamente Zola, então um ilustre desconhecido, importa lembrá-lo, vinha desenvolvendo em França. Tinha publicado em 67 Thérèse Raquin. Portanto, Zola não era o monstro sagrado que foi depois para essa de Queiroz.
O realismo que essa, aliás não o cita na conferência, não é? O realismo que essa teoriza constitui um pot-pourri construído a partir das leituras do determinismo de Taine, do experimentalismo positivista de Claude Bernard e da leitura do romance de Flaubert, Madame de Bovary, tudo embrulhado em medidas de moralização social pela arte, essas sim bebidas em Proudhon. O realismo é por ele, porque o realismo que o Zola teoriza também não tem uma dimensão, que teorizará, não é? Pela mesma época, também não tem uma componente moralista como tem fortemente na conferência do Essa. O realismo é por ele apresentado como um instrumento para levar a cabo a revolução através da escrita, para atingir a verdade e a justiça, objetivos da revolução proudhoniana. Portanto, como veem, há aqui uma construção do próprio interpretativa, digamos, do próprio Essa. Numa carta de 1878, escrita de Newcastle a Rodrigues de Freitas, na sequência de uma outra, em que considera que o recém-publicado O Primo Basílio não está inteiramente fora da arte revolucionária, essa afirma o realismo como sendo um auxiliar, palavras dele, um auxiliar poderoso da ciência revolucionária. O que queremos nós com o realismo? Fazer o quadro do mundo moderno nas feições em que ele é mau, para persistir em educar segundo o passado. Por persistir em educar segundo o passado, queremos fazer a fotografia, ia quase dizer, a caricatura do velho mundo burguês, sentimental, devoto, católico, explorador, aristocrático, etc. E apontando ao escárnio, à gargalhada, ao desprezo do mundo moderno e democrático, preparar a sua ruína. Uma arte que tem este fim não é uma arte à Fayet ou à Sandeau. É um auxiliar poderoso da ciência revolucionária. Constata-se, pois, como revolução estética e revolução social vão a par e passo. Na farpa que essa escreverá insurgindo-se contra a escandalosa proibição das conferências. Volto a lembrar que ela é escandalosa porque vivíamos em Portugal uma das épocas de maior liberdade de expressão de pensamento. Portanto, na farpa que ele escreve a propósito do escândalo da proibição das conferências decretada pelo governo, a proibição, e que impede o projeto, digamos, a prossecução do projeto setentista ou da exposição do projeto setentista, pode ler-se. Nessa farpa podemos ler: nós não queremos também que num país como este, ignorante, desorganizado, se lance através das ambições e das cóleras o grito da revolta. Queremos a revolução preparada na região das ideias e da ciência, espalhada pela influência pacífica de uma opinião esclarecida, realizada pelas concessões sucessivas dos poderes conservadores. Enfim, uma revolução pelo governo, tal como ela se faz lentamente e fecundamente na sociedade inglesa. É assim que queremos a revolução. Detestamos o facho tradicional, o sentimental rebate de sinos, e parece-nos que um tiro, é um argumento que penetra o adversário um tanto demais. As farpas, textos de intervenção assinados por Essa de Queiroz e Ramalho Ortigão, constituíram-se como forma de apoio à plataforma intervencionista da geração de 70 e ao seu projeto revolucionário, e repare-se como esta farpa evidencia, esta que acabamos de citar, evidencia o debate ou a fluidez de conceitos entre revolta, revolução, revolução pelo governo, ou, como vimos que essa preferiu na sua conferência, evolução. Aliás, uma carta a João Penha, possivelmente de 1871, essa escreve numa carta a João Penha: no estado em que se encontra o país, os homens inteligentes que têm em si a consciência da revolução não devem instruí-lo nem doutriná-lo, nem discutir com ele. Devem farpeá-lo. As farpas são, pois, o tré, portanto, a flecha, a pilhéria, a ironia, o epigrama, o ferro em brasa, o chicote, postos ao serviço da revolução. Na primeira farpa, publicada essa num introito, um introito que vos convido a ler. A primeira farpa é absolutamente extraordinária, é um texto extraordinário do jovem Essa, e muito evidenciador do projeto setentista, pelo menos visto a partir do olhar de Essa e o Ramalho da época. Na primeira farpa,
essa, no introito, convida o leitor a ver a decadência de Portugal. A palavra decadência aparece explicitamente, como aparecera na Conferência de Antero, não é? A decadência de Portugal. E esta é uma estratégia realista de apelo à observação e denuncia aquilo que, com alguma ironia relativamente ao programa fontista, Fontes Pereira de Melo era então o primeiro-ministro, portanto, com alguma ironia relativamente ao programa fontista dos progressos materiais, designa por progresso da decadência. O tom da farpa, doravante, será eminentemente irónico, tom que se manterá, de resto, nas subsequentes. Atente-se no passo seguinte, que constitui todo um programa de ação. Não é verdade, leitor de bom senso, que neste momento histórico só há lugar para o humorismo? Esta decadência tornou-se um hábito, quase um bem-estar, para muitos uma indústria. Parlamento, ministérios, eclesiásticos, políticos, exploradores estão de pedra e cal na corrupção. O áspero veiô não bastaria. Proudhon ou Vacherot seriam insuficientes. Contra este mundo é necessário ressuscitar as gargalhadas históricas do tempo de Manuel Mendes em Xúndia. E mais uma vez se põe a galhofa ao serviço da justiça. Vamos conversando um pouco, rindo muito. Somos dois simples, ele e Ramalho Ortigão, coautores destas farpas, somos dois simples sapadores às ordens do senso comum. Por ora, no alto da colina, aparecemos só nós. O grosso do exército vem atrás. Chama-se justiça. Importa atentar no facto de as farpas terem nascido sob o signo do riso, do humor, da ironia. A aposta de essa na ironia decorre também ela da lição de Proudhon, que aliás aparecerá citado em epígrafe no terceiro tomo das farpas, de 1873, já da autoria exclusiva de Ramalho. Ironia, eu passei passos da primeira farpa. Ironia, verdadeira liberdade, és tu que me livras da ambição do poder, da escravidão dos partidos, da veneração da rotina, do pedantismo da ciência, da admiração das grandes personagens, das mistificações da política, do fanatismo dos reformadores, da superstição deste grande universo e da adoração de mim mesmo. E o texto é de Proudhon. Ora, essa cruzará o projeto intervencionista dos 70, alimentado pelo ideário socialista de Proudhon, com a ironia, igualmente por este apontada como garante de liberdade e, em consequência, instrumento para fazer a revolução. Portanto, logo em 1871, à hora do lançamento das farpas, essa começa a optar pela ironia como instrumento de subversão que se revelará determinante na inflexão heterodoxa que o seu realismo esteticamente revolucionário ganhará. Mais uma vez, vão a par e passo a construção da ideia de revolução através da escrita em essa e o ideário revolucionário de Proudhon, o qual inclui a liberdade irónica como recurso operativo. Essa revelará, como é subejamente sabido, uma enorme mestria no uso da ironia, sendo até uma das suas marcas distintivas no modo como capta a realidade na sua duplicidade. Contra um romance de tese promovido pelo realismo naturalista, que pretende orientar o leitor na percepção de uma certa versão da realidade, a ironia aponta para o caráter opaco do real, questionando a lógica positivista de causa e efeito, gerando ambiguidade e convidando à suspensão do juízo crítico. A ironia, portanto, algo contraditório com o romance de tese, a ironia, na sua natureza interrogativa e dupla, propicia a criação de obras abertas, dialogantes com o público do qual espera uma reação estimulante, porque afinal o ironista joga com o leitor, dizendo o contrário do que diz, ou muito para além do que efetivamente diz. E talvez por isso nós estejamos a ler ainda, hoje, 180 anos depois, não é? Dele ter nascido. O texto irónico é promotor de uma diversidade de interpretações, como faz o romance queirosiano.
A ironia de Essa subverte, pois, o romance de tese realista-naturalista, contribuindo fortemente para o seu realismo heterodoxo, que, como ficou dito, é esteticamente revolucionário. Não será por isso que o nosso autor a apelida de Santa Ironia, numa carta de recomendação, ou melhor, numa célebre carta em que recomenda ao seu companheiro das farpas o seguinte: não se descuide de ser alegre, só a alegria dá alma e luz à ironia, à santa ironia, sem ela não é mais do que uma amargura vazia. Em 1875, Essa, então cônsul de Portugal em Newcastle-on-Tyne, uma pequena cidade do carvão no norte de Inglaterra, industrial, era um jovem escritor sem nenhum romance publicado. Decide enviar para os seus amigos e companheiros de geração, ou entregar aos seus amigos e companheiros de geração, Antero de Quental e Jaime Batalha Reis, que dirigiam a revista Ocidental, uma versão primeira de um romance que, entretanto, escrevera, O Crime do Padre Amaro, no sentido de colher a opinião dos amigos. Estes, com falta de colaboração para a revista, que aliás teve uma fugaz existência, não fazem mais nada, publicam o romance, obviamente, não é? Como reage Essa quando se apercebe da publicação? Escreve uma carta a Jaime Batalha Reis, em que diz o seguinte: eu dou-vos um borrão de romance e vocês, Jaime Batalha Reis e Antero Quental, e vocês, em lugar de publicar o romance, publicam o borrão. É indispensável que vocês façam uma declaração dizendo que, estando eu em Newcastle e não tendo podido corrigir as provas, o romance sai tal qual está no borrão. Se vocês não fazem tal declaração, faço-a eu. Eu não sou um moralista, sou um artista. Sou ofendido na minha estética, vingo-me. Se introduzo uma certa porção de pilhéria na minha indignação, ela não é por isso menos sincera. Estou doente de indignação. Se aqui tivesse o Antero, estrangulava-o. E eu que tinha revisto aquelas provas, com um carinho sublime, e que tinha feito daquele barro informe que vocês me mandaram, a mais fina, a mais nítida das estatuetas. Os diabos vos levem carrascos. Porque me interessa atentar nesta reação do romancista, à altura inédito, praticamente, tinha publicado alguns textos, naturalmente que sim, e farpas e outros textos soltos em várias revistas e jornais. Porquê é que me interessa atentar nesta reação? Porque nela se desenha, e logo desde o início da carreira literária, da carreira literária de Essa, a sua tendência perfeccionista estetizante. Essa assume-se, antes de mais, como um artista. A sua arte tem objetivos de intervenção e moralização social, mas a arte implica dar forma fina ao barro informe. É célebre o detalhe que Essa sempre pôs, ao longo da sua vida literária, na revisão das provas tipográficas, para desespero de tipógrafos e editores, e da qual resultam, por vezes, textos bem diferentes. Eu devo-vos dizer que acabei de fazer a edição crítica do Primo Basílio, na verdade com atraso de 30 anos, a edição crítica do Primo Basílio, em que da primeira para a segunda edição, ambas publicadas no mesmo ano, 1878, a primeira e a segunda edição são publicadas no mesmo ano, eu tive necessidade de fazer mais de 4.200 notas de alterações da primeira para a segunda edição. E mostro-vos uma outra imagem que, para mim, é igual à anterior, que é o dandismo de Essa, o perfeccionismo da toilette dandy, com todos os elementos da toilette dandy, desde a gravata, ao monóculo, à cartola, às risquinhas, ao chapéu de chuva, que é a meia bengala, meia chapéu de chuva, enfim. O nosso autor sempre cuidou a forma, sempre dedicou muita atenção ao trabalho sobre a matéria-prima da sua arte, a palavra, e sobre a estruturação narrativa. E basta ler o primeiro grande conto dessa de Queiroz,
Singularidades de uma rapariga loura, para termos a certeza de que ele presta uma atenção extraordinária à estruturação narrativa. É um texto absolutamente extraordinário, não é por acaso que suscitou a curiosidade e o trabalho de Manuel Oliveira num filme chamado exatamente Singularidades de uma rapariga loira. Conhecido é o modo distintivo como explora certos recursos estilísticos, a dupla e a tripla adjetivação, ou a hipálage, ou o uso expressivo do advérbio de modo, ou, como disse cedo, contrapõe modos inovadores de narrar, escapando à linearidade narrativa. E o primeiro exemplo é exatamente Singularidades, como eu vos disse. Em 1886, portanto, mais de 10 anos depois da carta citada a Antero de Quintal e já em Batalha Reis, numa outra carta, uma carta prefácio dos Azulejos do Conde de Arnoso, um outro companheiro, essa escreve reiterando o valor primordial do métier de artista. A arte é tudo, tudo o resto é nada. Só um livro é capaz de fazer a eternidade de um povo. Leónidas ou Péricles não bastariam para que a velha Grécia ainda vivesse nova e radiosa nos nossos espíritos. Foi-lhe preciso ter Aristófanes e Ésquilo. Tudo é efêmero e oco nas sociedades, sobretudo o que nelas mais nos deslumbra. Podes-me tu dizer quem foram no tempo de Shakespeare os grandes banqueiros e as famosas mulheres? Onde estão os sacos de ouro deles e o rolar do seu luxo? Onde estão os claros olhos delas? Onde estão as rosas de York que floriram então? Mas Shakespeare está realmente tão vivo, como há bocado lembrou o José Vieira, dizendo que essa está mais vivo aqui do que nós, sobretudo que eu. Mas Shakespeare está realmente tão vivo como quando no extrato tablado do Globo ele dependurava a lanterna que devia ser a lua, triste e amorosamente invocada, alumiando o jardim dos Capuletos. Está vivo de uma vida melhor, porque o seu espírito fulge como um sereno e contínuo esplendor, sem que o perturbem mais as humilhantes misérias da carne. Pode-se perguntar, neste momento, onde fica a escrita da Revolução nesta batalha pela forma justa? Fica exatamente na revolução da escrita. Fica no facto de na busca perfeccionista da forma justa, nunca se deixar encerrar em soluções estéticas pré-estabelecidas. Desde os primeiros romances da década de 70, designadamente O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, essa segue e ao mesmo tempo subverte a lógica realista do romance de tese. E essa subversão faz-se pela via irónica, mas também, nos casos vertentes, pela exibição do poder do corpo e do desejo erótico para perturbar, para revolucionar a realidade e questionar a moral dominante. O Crime do Padre Amaro não é só um romance sobre um romance anticlerical, é um romance sobre o poder subversor do corpo e da paixão. Nos Maias, a obra-prima dessa de Queiroz, já na década seguinte, tudo isto se acentua e a via irónica conduz a um flutuar indeciso entre várias realidades ambivalentes, procedendo-se já à demonstração da própria impossibilidade da lógica causalista e positivista do romance realista para ler o mundo. A ironia é o próprio estado do mundo e essa constatação é revolucionária. A partir da década de 80 e dos Maias, essa vai explorar vários caminhos, tornando cada vez mais heterodoxo o seu realismo, mas sem nunca o abandonar até ao último romance que escreveu. Desde logo, ainda na década de 80, publica A Relíquia, cometendo o que para um realista constituía um pecado, isto é, aproximando-se do romance histórico. A narrativa situa-se em Lisboa, o Egito e a Terra Santa contemporâneas. Porém, nessa narrativa está encaixado, através de um sonho do protagonista, um romance histórico de que ele é também personagem, o qual decorre no tempo da Paixão de Cristo. Para o adensamento desta subversão do romance, contribui a crise do paradigma científico-positivista, base ideológica sobre a qual o realismo queirosiano se estruturara. Reflexões como a que de seguida se
se transcreve da crónica Bock Ideal, uma crónica de 1893, começam a ser frequentes. O que acontece com a nossa arrogante ciência? Que em torno de cada curta verdade que ela conquista, se estende logo e irremediavelmente um imenso campo de incerteza. Pode passar. Ora, os protagonistas dos romances ou dos contos finais, a correspondência de Frederico Mendes, a ilustre Casa de Ramires, a Cidade e as Serras, ou José Matias e a Perfeição, são seres inquietos, entediados com o mundo que lhes é dado, interpelando os valores axiológicos dominantes e interpelando-se em termos ontológicos. São seres em busca, quer se chamem Fradique, Gonçalo ou Jacinto, e seres que se buscam confrontando-se com a opacidade da realidade. Manifestam o desejo de recomeçar e almejam uma utopia. Essa depara-se com outra revolução estética, acho eu. Está no limiar da modernidade, constatando a impotência da palavra para representar a realidade e, portanto, a impossibilidade do realismo tout court. Importa lembrar que na correspondência de Frederico Mendes assiste-se à desestruturação da narrativa linear e que Fradique é um escritor sem obra exatamente porque não há palavras para dizer o mundo, ou não há palavras que digam o mundo. É o escritor moderno do livro a vir. E o narrador de José Matias, uma das obras-primas dessa de Queiroz, não canso de o dizer, o narrador de José Matias, do conto José Matias, constata a impossibilidade de explicar com os instrumentos da sua ciência de autor de livros de psicologia o comportamento desviante de José Matias. Temos então essa de Queiroz na década de 90, prosseguindo a sua revolução da escrita, cada vez mais distante do realismo, tal qual definida na sua conferência. A par disto, onde para a escrita da revolução? Estamos na década de 90, na qual a palavra revolução aparece em diálogo com a palavra república. Logo em 91, assiste-se ao primeiro grande levantamento republicano do 31 de janeiro no Porto, na sequência do ultimato inglês do ano anterior. A geração de 70 vivera cedo uma fissura ideológica que se mostrou insanável para a plataforma de intervenção cultural e cívica que se formara em torno das conferências do Casino, corporizada no gesto de beneplácito dado à criação do Partido Republicano e do Partido Socialista, respectivamente por Antero de Quental, ao contrário, respectivamente por Teófilo Braga, o Partido Republicano, e Antero de Quental, o Partido Socialista. Um socialista utópico, naturalmente. Antero explicará por várias vezes na tribuna O Pensamento Social, da revista O Pensamento Social, a relação próxima e distante entre socialismo utópico, evidentemente, e república. Eu não vou ler. Antero distingue repúblicas de facto, que entretanto se tinham afirmado em diversos países e que, na sua opinião, são conservadoras e constituem, diz ele, mais uma combinação política apenas, e a ideia republicana que, na sua opinião, aspira a uma república social que Antero concebe assentando sobre instituições económicas e sociais verdadeiramente democráticas. Pode passar, que eu acho que... Sim, exatamente. Que aspira a uma república social que Antero concebe assentando sobre instituições económicas e sociais verdadeiramente democráticas, destruidoras de todos os antagonismos e monopólios de classes, zeladoras do direito e da dignidade do trabalho, destinadas a manter continuamente entre os cidadãos o nível da igualdade. Este foi um debate tenso que esteve muito presente nos campos republicano e socialista e que essa de Queiroz acompanhou. Esta tensão será magistralmente transmitida pelo nosso romancista no famoso episódio do Clube Republicano da Rua do Príncipe, no romance A Capital. Arthur, o protagonista, é iniciado no meio republicano e assiste pela primeira vez a uma reunião que o decepciona. Desde logo, pode pôr,
Desde logo porque os membros presentes não tinham as expressões exaltadas e sinistras que ele imaginava, ou que ele imaginara. Mas, sobretudo, porque, embora havendo 2 padres, não havia nenhum operário. E todos pareciam sentir uma indefinida vaidade daquele aparato de sessão, gozando a ficção parlamentar. A sessão vai avançando numa modorra mesquinha, até ao momento em que alguém propõe um novo membro. Deixo-vos com o texto querosiano, que é um pouco longo, mas que acho que vale a pena lermos. Um homem muito alto, muito pálido, de aspecto místico, com um casaco eclesiástico, adiantou-se para o meio da sala, curvou-se e, no silêncio um pouco admirado, disse cavamente: desejando fazer parte do Clube Democrático, quero evitar equívocos. Uma só palavra os desfaz: eu sou socialista. Olhou em redor, repetiu com força: eu sou socialista. Recuou um passo, cruzou os braços sobre o peito, erguendo a face lívida como para afrontar a morte. Em redor havia, nas fisionomias, uma vaga expressão assombrada, mistificada. Cochichava-se, narizes franzidos interrogavam num gesto mudo, risinhos fungaram. Que é? Quem é? Que diz ele? O rapaz vestido de cheviote exclamou, apoiado: é bom preveni-los. Matias deu-lhe de lado um olhar frio de ódio e com uma voz afetadamente cortês: este clube não tem exclusivismos. Mas tem divergências, interrompeu o rapaz vestido claro. E erguendo-se: peço a palavra. Não esperou que lhe acontecessem, prosseguiu: entre pessoas que aspiram apenas a substituir um rei constitucional por um presidente jacobino e que se indignam porque há viscondes, que fazem a guerra à lista civil e outras pieguices, e entre nós que queremos a revolução democrático-social na sua larga ação, há divergências muito graves. É conveniente evitar os equívocos. Estou com o Sr. Falcão. Uma declaração a tempo define os terrenos. Essa manter-se-á ideologicamente sempre perto de Antero de Quental, designadamente no que à ideia de república diz respeito. Porém, à medida que Antero se vai enredando num certo irracionalismo místico que caracteriza o seu pensamento filosófico, essa vai tomando as suas distâncias e tornando-se cada vez mais crítico das aporias anterianas, como é bem visível no célebre texto escrito para o In Memoriam, já aqui citado hoje mais do que uma vez, um gênio que era um santo. Em 1890, na Revista de Portugal, criada por essa de Queiroz, surge um texto intitulado Novos Fatores da Política Portuguesa, assinado apenas um espectador, que cristaliza a crise aporética do essa post-ultimatum no que às questões da República diz respeito. Aí, explana longamente o seu ponto de vista sobre a inevitabilidade da República, não pelo mérito do Partido Republicano, que considera pouco organizado e ideologicamente inconsistente, mas por demérito do parlamentarismo liberal. Alerta, entretanto, para os perigos de um advento do militarismo, a que quer o regime, quer o republicanismo darão a mão. E, por fim, confessa a aludida crise aporética. A situação é esta: uma parte importante da nação perdeu totalmente a fé, com razão ou sem razão, no parlamentarismo e nas classes governamentais ou burocráticas que o encarnam, e tende, por um impulso que irresistivamente a trabalha, a substituí-las por outra coisa, que ela ainda não definiu bem a si própria. Qual pode ser essa outra coisa? Que soluções se apresentam? A República seria, na sua opinião, a República real, a República seria, na sua opinião, a confusão, a anarquia, a bancarrota, como realmente foi. Por outro lado, uma revolução feita de cima, estou a citá-lo, com concentração de força na coroa, que certa inteligência conservadora apoiaria, não seria compreendida pela nação. Que resta, pois? Pergunta-se essa. A esperança, digo eu, estou a sintetizar agora, a esperança vagamente difusa de que quem governa acerte e Portugal tenha ainda capacidade de resistência como nação. Em conclusão, essa parece estar de mãos vazias, não acreditando em nenhuma solução à vista. Porém, continua a revolução da escrita,
de que vínhamos falando a respeito das obras finais às portas da modernidade estética, nunca prescindindo de um realismo irónico, a expressão é minha, de um realismo irónico, se assim o posso classificar, o que lhe permite continuar aberto à escrita da revolução e sublimar a referida crise aporética. Eduardo Lourenço, em Antero ou Socialismo com Utopia, referindo-se a essa e à sua capacidade de ultrapassar os impasses ideológicos seus e da sua geração, através da criação ficcional da arte, que para ele é tudo, como ouvimos proclamar, diz que essa de Queiroz é um desses mediadores da revolta em espírito, esses cruzados da utopia, que são os intelectuais dignos desse nome. A Revolução da Escrita, e por aqui me fico, a Revolução da Escrita e a Escrita da Revolução, com todas as derivas que foram conhecendo em essa, constituíram sempre formas de mediação da revolta em espírito, na acessão que lhe dá Eduardo Lourenço. Foi ele, essa, um cruzado da utopia, aprendida na juventude, na lição prudeniana e na camaradagem antriana, nunca definitivamente abandonada e sujeita a múltiplas e originais glosas artísticas. Muito obrigado. Está a funcionar. Obrigado, Isabel, pela tua comunicação. Sendo uma conferência de abertura, a tradição dita que não há espaço para perguntas, dúvidas e inquietações, mas eu propunha-te, Isabel, tendo em conta que temos 5 minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, tecer considerações, esteja à vontade, porque temos esse tempo e também estamos aqui para isso, para trocar umas ideias sobre o assunto. E também devemos ter muitas inquietações, não é? Sim. Aqui? Temos ali uma pergunta. Eu chego este microfone, é mais prático. Olá, Tânia. Bom dia. Eu não sei se a professora Isabel Pires Lima já publicou este trabalho, mas considero que ele é de capital importância para nós compreendermos a fortuna literária do Essa de Queiroz. De outra forma, se continuarmos a insistir nos velhos paradigmas da moralidade e da escola e do método, quer dizer, todos esses paradigmas acho que têm que cair para se perceber a grandeza dessa de Queiroz. Por isso acho que é mesmo um ensaio capital e bem-aja pelo trabalho. Obrigada. Bom, no caso não se trata muito de uma inquietação da Tânia, mas eu diria que, digamos, o que me parece cada vez mais necessário é ir evidenciando através de vários olhares, de vários tipos de viés, uma certa coerência que cada vez mais me parece existir ao longo da obra dessa de Queiroz. Quer dizer, quanto mais leio, e ultimamente tenho lido por razões de trabalho, os primeiros textos de essa, mais me parece que há de facto um projeto que evidentemente não estaria consolidado da cabeça do Essa da juventude, mas, digamos, as obras finais concretizam muitas das preocupações que estão evidenciadas nos primeiros textos de Essa. E, por exemplo, a questão da dificuldade da palavra para representar a realidade é, de facto, é transversal à obra dessa. Não é muito evidente num Fradique Mendes, naturalmente, não é? Mas é muito transversal à obra de Essa e articula-se muito com o instrumento que ele tem para fazer a revolução. E o instrumento que ele tem é a arte.
quer dizer, o instrumento que ele tem, o que quer que seja esta revolução, que é uma coisa sempre muito difusa. Mais alguma dúvida, pergunta, curiosidade? Temos ali mais... Muito bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns à professora Isabel Pires de Lima pela sua conferência. Apreciei muitíssimo. Chamo-me José Alberto Catalão, sou da Faculdade de Letras de Lisboa e estou neste momento a escrever uma dissertação de mestrado sobre essa de Queiroz. Aliás, venho participar aqui no Congresso como orador e moderador e irei trabalhar precisamente com textos da Revista de Portugal e explorar a questão da ironia nesses textos e no projeto que está subjacente a toda a revista. E eu gostaria de partilhar uma inquietação e ouvi-la também sobre isso e de destacar uma frase que citou, do Essa, como é óbvio: eu não sou um moralista, sou um artista, que eu acho que é uma frase realmente extremamente importante e extremamente reveladora do pensamento queirosiano. E a minha inquietação é esta. Tenho-me confrontado e tenho lido muitas análises da obra do Essa, mas não só da obra do Essa. Já ontem estávamos a discutir isso no jantar aqui do Congresso, que por vezes tentam instrumentalizar o autor ao serviço de agendas particulares, etc. E por vezes isso inquieta-me e eu acho que o que devemos fazer, o que nunca devemos fazer é, portanto, esse tipo de instrumentalização e na literatura mais do que tudo, e gostaria de ouvi-la um pouco sobre isso, porque acho que é importante debater esta questão e de facto é muitíssimo relevante. Muito obrigado. Bom, deixe-me antes de mais manifestar a minha satisfação por saber que está a fazer uma tese de doutoramento, suponho, sobre o Essa e sobre a questão da ironia, que eu acho que precisa de ser vivamente trabalhada, porque é realmente, parece-me realmente que é a grande arma que ele vai manipular de diversas formas para construir um percurso estético original e uma prática heterodoxa do realismo. Agora, indo à questão que estava a colocar, evidentemente que em todas as épocas, e muito particularmente na sociedade burguesa, portanto, a partir do momento em que a literatura ganha o estatuto que ganhou na sociedade do século XIX e que foi perdendo, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, e que hoje perdeu completamente, em que digamos, o literato, como se dizia na época, tinha uma função social extremamente forte e extremamente interventiva na sociedade e respeitada na sociedade como, digamos, um cultor do pensamento e um cultor do pensamento. Evidentemente que desde sempre, e muito particularmente em momentos de crise, como por exemplo o momento que hoje vivemos, claro que também uma coisa que a gente aprende ao longo da vida é que praticamente todos os momentos são de crise, não é? Mas pronto, vamos continuar a dizer assim. Mas hoje vivemos evidentemente um momento de crise de um determinado paradigma, a diversos níveis, não é só a nível da organização democrática como nós a conhecemos no Ocidente, há muitos outros níveis, mas há sempre uma tendência para haver uma instrumentalização da arte em geral e da literatura em particular, ao serviço de soluções ou de utopias ou de críticas violentas. Isso é habitual. Quando há um regresso, quando assistimos a um regresso ético da literatura, como é aquele a que assistimos neste momento, isso é uma tentação. É uma tentação por parte do público na exigência aos escritores,
aos artistas. E é uma tentação também da parte, uma tentação e às vezes mais que uma tentação, é também uma vontade dos artistas agirem socialmente, não é? Portanto, através da sua arte. Eu estou a acabar de ler um livro que lhe recomendo vivamente. O seu autor vai estar cá depois da manhã, eu não estarei para ouvir, mas estou a terminar a leitura de um livro dele, do Augusto Santos Silva. Não sei o título, como sempre, ando a ler até o trouxe comigo, mas chama-se Arte, Cultura e Revolução, talvez. E é em torno de o que foi a cultura, o que fez a cultura para a compreensão do 25 de Abril e da Revolução que se desenvolve entre 74 e 76. E é muito interessante porque a questão que coloca é muito bem trabalhada por ele, sobretudo até no momento em que faz com muita clareza o que é que um sociólogo anda a fazer com textos literários, não é? E, portanto, digamos, mostra e procura mostrar como a cultura, e no caso a cultura que ele utiliza é a produção cinematográfica mais ou menos um pouco antes de 75 e um pouco depois de 76, ou às vezes bastante depois, mas quer dizer, centrado neste período, ou a propósito deste período, é a cultura cinematográfica e a cultura literária. E é muito interessante ver como ele distingue bem os termos em que se pode estar, onde a cultura pode estar ao serviço da compreensão da Revolução, sem estar ao serviço de nenhum proselitismo e de nenhum proselitismo, de nenhuma crença em que a literatura muda o mundo, ou a arte muda o mundo. Evidentemente que não muda. Portanto, agora, o que muda é a nossa capacidade de reagir ao mundo dado. E é isso que ele mostra, como certas obras literárias nos levam a ler o que se passa naquele período, não através simplesmente do que os jornais nos mostram, do que a realidade nos mostrou, aos que vivemos esse período, do que os jornais nos mostram, ou os documentos nos mostram, os livros de historiografia nos mostram, mas o que a mediação da imaginação nos mostra, com a sua capacidade de muitas vezes de ver o mundo a vir, de prever, de antever o mundo a vir, e é muito interessante ver a reação dos autores, de autores que se colocaram, entre aspas, o que eu vou dizer, ao serviço do setor mais radical, de uma via mais radicalmente à esquerda, e aqueles que se puseram ao serviço, com todas as aspas, ainda mais, com mais aspas ainda, ao serviço de uma sociedade democrática, de uma sociedade que, sendo emancipatória, fosse democrática. É muito interessante, recomendo-lhe vivamente, porque tem a vantagem de ser um olhar de alguém que não vem propriamente da filosofia e não vem também dos estudos literários. E isso eu acho que é interessante e tem muito a ver com a nossa realidade. Mas evidentemente, voltando ao Essa e tentando encerrar, aquele texto em que ele se zanga com o Jean Batalha Reis e o Antero, ele é um jovem, eu insisto sempre, é um jovem que nunca tinha visto, não tinha nenhum romance publicado. Provavelmente o que ele mais desejaria era publicar o seu primeiro romance. E todavia ele reage
àquela publicação, porque exatamente a matéria-prima que ele trabalha não estava consumada, a leitura do mundo que ele queria fazer não era de facto a do mundo dado, é do mundo que é possível construir através da palavra. E, portanto, acho que esse texto é de facto um texto, e é um texto que ele repete em termos diferentes, claro, em termos muito diferentes, quando na tal carta prefácio que também aqui citei do Condarnoso, e em textos da fase final, não é? E também em algumas críticas um bocadinho subreptícias, muito cuidadosas, que ele faz a Antero, exatamente no célebre um gênio que era um santo, não é? Porque ele não alinha nada com aqueles misticismos chivinais e do santo do deserto, no deserto do Antero. Ele não quer estar no deserto, não é? Ele quer estar na crista da onda, não é? Na verdade quer estar. Diria isso. Bom, terminamos por aqui, não no deserto, mas neste oásis. Agradecer a vossa presença. Retomamos os trabalhos e as hostilidades às 14 horas. Obrigado e bom almoço. Até já.